Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar sobre transformando, né, maldição em bênção. E eu queria falar que, assim, esse tema eu nunca ouvi na igreja, mas que isso é uma verdade, que isso sim acontece tanto no espiritual quanto no natural, e eu gostaria de compartilhar essa informação, né, aqui no meu canal. Tem poucas pessoas que sabem disso ou entendem, né, a dimensão sobre isso, e eu queria estar falando sobre isso, né, porque Deus não quer somente abençoar a nossa vida, mas também quer nos usar para abençoar outras vidas. E às vezes muitas pessoas querem, né, saber o conhecimento e às vezes a gente falha, né, como cristãos, em passar o conhecimento, em falar o que Deus quer que a gente fale para abençoar outras vidas, sabe? Que a bênção não pode ficar somente com a gente, tem que ser compartilhada, é isso que Deus quer, né? Usar a nossa vida para abençoar outros. Então, vou começar a falar aqui. Se a gente for olhar na Bíblia sobre questão de maldição ou de pecado, na minha cabeça veio sobre a questão de Davi. Porque Davi era rei, né? E ele errou, ele acabou deitando com Jetseba e ela era casada. E além dela ser casada, né, e ele já ter cometido o pecado, né, com ela, ainda assim ele acabou matutando o que faria para matar o esposo, sabe? Se vocês lerem história, é algo assim bem pesado, não é história para criança. Claro que se você for ver os filmes, né, infantis da Bíblia sobre Davi, vai mostrar mais ele com Golias, né? As crianças veem muito isso. Tem muito sobre isso, né? Mas se você for ver o crescimento de Davi, né? Claro que ele foi ungido por Deus, né? Um profeta ungiu ele, mas por trás do profeta tinha Deus, sabe? Era Deus usando o profeta. E ele foi escolhido por Deus para ser rei. Mas a questão assim de maldição, então ele trouxe essa maldição para a vida dele, sabe? E isso iria prejudicar toda a história. Isso iria prejudicar também os filhos, a geração futura. Só que aí a maldição acabou se transformando em bênção. Então, o primeiro filho de Davi com Jetseba, ele acabou morrendo, mas depois dela, o segundo, né, é Salomão. E se a gente for olhar no livro, ou melhor, na Bíblia, né, tem um livro de Salomão escreveu vários livros sobre o Cântico dos Cânticos e Provérbios. Então, se a gente for parar para pensar assim, como é que aconteceu isso, né, de transformar a maldição em bênção? Vou voltar aqui, né? Mas a questão de transformar a maldição em bênção teve a ver com Davi primeiro reconhecer o pecado, né? Ele se arrependeu, né? Não somente por querer a bênção, né? Mas porque ele queria Deus na vida dele, porque ele se sentiu mal por isso, porque ele se arrependeu mesmo de ter cometido esse pecado. Então a mesma coisa com a gente, sabe? Se você errou, se você falhou, então tem que se arrepender. Não é pra você continuar no pecado ou continuar achando que Deus não se importa comigo, não vai acontecer nada de ruim comigo. Pensar assim que não tem consequências. Pelo contrário, né? Quantas pessoas estão amarradas sem entender porque, nossa, eu
já não faço mais isso, mesmo assim, mesmo agindo, né, mesmo agindo corretamente, eu trabalho, não faço mais isso, eu sou uma nova pessoa, e ainda assim a vida tá amarrada. Então tem algo espiritual por trás, porque a gente também tem que falar com a nossa boca, né, me perdoa, Senhor, porque eu fiz isso no passado, me perdoe, e me ajude, abre as portas da oportunidade, abre as portas, seja financeira, seja da casa própria, seja o que você está precisando, sabe? Cada pessoa tem uma necessidade. Ou então até a bênção dos filhos, né, também. Ou então, Senhor, abençoe meus filhos, me perdoe pelos meus pecados. E faz com que a próxima geração da minha família, com que os meus filhos tenham uma bênção dobrada. Que meus filhos, sabe, você vai abençoando seus filhos, você vai falando que a história dos meus filhos seja diferente da minha, que a história dos meus filhos seja melhor do que a minha história, sabe? E por aí vai. Porque Deus tá aberto para abençoar, Deus quer abençoar os filhos, só que se a gente também não tem a postura correta, se a gente não entende, né, o que a gente tem que fazer, o que Deus espera que a gente faça, a gente pode sim perder a bênção que Deus tem para cada um de nós. Então, às vezes é isso, que você cometeu um pecado e não confessou o pecado. E isso interfere em tudo, não é somente no financeiro, né, que eu cheguei a falar aqui, né, parecendo que é só no financeiro. Mas não é em tudo, pode ser até a sua alegria, pode ser até seu bom humor, pode ser até sua personalidade, sabe? Que, por exemplo, as pessoas às vezes não entendem ou não sabem o que você passou da sua história, né? De muita luta, muita provação, muita dificuldade. E aí acaba que você não consegue mais sorrir, você não consegue mais ser quem você era. Você não consegue mais transmitir aquele brilho, sabe, no olhar, por conta disso, por conta de que aconteceu uma maldição na sua vida, aconteceu algo ruim na sua vida, e aí você não soube lidar com isso e, sabe, ou empurrou com a barriga, ou então simplesmente lutou, sabe, pra não acontecer mais isso na sua vida, ou para sua vida ser melhor no seu próprio braço também, né? Pode acontecer isso. E aí tudo parece que é mais pesado, tudo parece assim que as coisas não vêm, tem que lutar muito pra ter algo. Só que com Deus é diferente, sabe? Que Ele quer abrir as portas pra gente. Ele quer nos abençoar em tudo, em tudo. Então, a questão de também ter a bênção emocional, de, sabe, mesmo diante das dificuldades, você está sorrindo, mesmo diante da luta, você está alegre ou com um sorriso, tanto sorriso ou um brilho nos olhos, sabe? Porque você tem que ter uma visão profética, você tem que ter uma visão de águia, você tem que ter uma visão de guerreira. Então, se você olha todo o contexto da história, por exemplo, todos aqueles que já sabem, têm plena convicção que são salvos por meio de Jesus, para onde é que a gente vai? Todos que têm a certeza que são salvos, sabem que vão para o céu. Então, o final do enredo dessa história toda aqui, da nossa vida aqui na Terra, né? Então, não tem bênção melhor do que essa, do que ter plena convicção de que iremos para o céu. Essa é a melhor bênção, sabe? É aquela paz, é aquela tranquilidade, sabe? Tanto em nossa mente e tanto em nosso coração, a plena certeza de que a gente vai pro céu. Não existe certeza melhor do que essa. E eu lembro assim que quando eu era pequena eu tinha medo, já vinha medo pra mim, e eu ficava me questionando. Eu tinha em torno de assim, eu era muito pequena, mas eu não falava pros meus pais esse questionamento que eu tinha. Tipo, eu tinha em torno de 5 anos e eu lembro dos meus pensamentos. Era tão forte os pensamentos, sabe, que eu até hoje lembro. Que eu ficava imaginando caveira, que eu sabia, assim, eu já tinha
conhecimento sobre que a gente morre, então quando a gente morre, a carne vai embora, sabe? Eu ficava questionando o que acontece com a gente, o que acontece com o espírito, né? E eu não conseguia visualizar o espírito. Eu visualizava o natural, né? Que a pessoa morreu, vai ficar um esqueleto, a carne vai embora, a pessoa já não tá mais, né? E eu tinha esse medo. Eu tinha um medo sobre a morte. E assim, mas eu nunca contei pra ninguém, era algo, sabe? Eu visualizava, eu ficava visualizando na minha mente caveira, sabe? E vinha um medo tão grande pra mim, né? Eu pequena, sobre a morte. Mas se a gente começa a ler a Bíblia, se a gente começa a buscar Deus, sabe? A gente vai vendo que a gente não precisa nem ter medo da morte. Hoje eu tava... acordei pensando em João Batista, sabe? E na hora que eu acordei eu fiquei assim pensando, nossa, o que eu poderia assimilar com o que João Batista passou, né? E aí eu lembrei de um jogo que eu cheguei a jogar, né? E é a mesma coisa, assim, que no jogo eu visualizei isso, né? Que era uma mulher que ela tava servindo aos reis. O nome do jogo é Game of Thrones. E assim, pesadíssimo o jogo, não é pra... Eu acho que nem pra adolescente não iria indicar isso, sabe? Porque é um jogo muito pesado. Não sei se adolescentes estão preparados, sabe, pra jogar esse jogo. Mas então, aí eu joguei e na hora eu lembrei de João Batista, o que João Batista passou. Na hora eu pensei no jogo, numa parte do jogo que era uma serva, né? Que eu até gostei do jeito, né? Ela servia a um reinado e tal. E só que aí na hora alguma coisa aconteceu que mudou sabe? Quem tava lá como autoridade nesse reinado mudou e entrou pessoas malvadas. E aí acabou que essa serva, né? Ela é uma serva e ela servia, assim, só que era serva em alto nível, não era qualquer serva, sabe? Ela servia aos reis, ela servia a rainha. Então, só que aí tudo mudou. E aí por mudar o governo, por mudar, né, os reis, então, e eram pessoas malvadas, né? Acabou que ela foi decapitada. E aí na hora, por ela ter passado por isso, né? Por eu ter visto isso no jogo, aí eu associei a João Batista que passou pela mesma coisa, sabe? Então, mas aí eu fiquei parando pra pensar isso, né? Que mesmo que teve essa história trágica, esse final trágico na terra, né, de João Batista. Então, se a gente for parar pra pensar, quando Jesus vem pra terra e começa a atuar no ministério dele, ele falou de João Batista. E falou muito bem de João Batista, sabe? Então, João Batista foi honrado tanto aqui na terra por meio de Jesus, quanto no céu também, porque a gente não sabe o pós-morte, a gente não sabe o que aconteceu depois, depois que João Batista morreu, o que aconteceu com ele. Então, eu tenho isso na minha mente que ele pode, ou melhor, ele com certeza foi honrado pelo que ele fez no céu, sabe? É porque não tem na Bíblia relatos sobre isso. Mas a gente pode se imaginar tanto Jesus, né? Jesus é o melhor exemplo sobre isso. Jesus abençoou ele aqui na terra, com certeza ele foi abençoado no céu, né? Pelos anjos e também por meio de Deus Pai, por meio do Espírito Santo. E com certeza não foi em vão, né? A morte de João Batista não foi em vão. E ele também, assim, abençoou muitas pessoas na terra. Ele batizou muitas pessoas,
ele cuidou de muitas pessoas, ele pregou a palavra, cheio do Espírito Santo. Então, a gente tem que entender que o conhecimento de Deus e também sobre as coisas de Deus é diferente deste mundo, sabe? É melhor, são muito elevadas, é algo que a gente deveria querer, sabe? Olhar para as coisas de Deus como ouro, sabe? É algo assim, a gente não está vendo, mas o valor deveria ser muito estimado por a gente. A gente deveria querer buscar as coisas, sabe? Como se a gente estivesse buscando dinheiro, como se a gente estivesse buscando mesmo pedras preciosas, sobre o conhecimento de Deus. Porque é algo que vai abençoar o nosso espírito, é algo eterno. É algo que não somente abençoa aqui na terra, mas também abençoa a gente lá no céu. Então, para a gente entender essa dimensão de transformar maldição, algo ruim, em bênção, eu não consigo imaginar sem Deus, sabe? É Deus que vai transformar, sabe? Não são seres humanos. É Deus que vai transformar algo que para o ser humano ele vai falar assim, isso daí é impossível essa pessoa ser abençoada, né? E o ser humano, ele olha muito a aparência. O ser humano, ele vai olhar sua vida, né? Você é rico ou você é pobre? Você é bonito ou você é feio? Qual a cor da sua pele, sabe? Vai olhar a parte exterior. Mas Deus está olhando por dentro, Deus está olhando o coração, Deus está olhando por dentro. O que está passando na nossa mente, o que está passando no nosso coração. Deus está olhando isso. E aí a gente tem que se apegar muito a Deus, sabe? Eu mesma, minha história, qualquer pessoa que olhasse para minha história nunca iria imaginar que eu iria conseguir morar nos Estados Unidos. Por quê? Minhas notas nunca foram boas. Eu nunca me dediquei, assim, eu não gostava de sentar na mesa ou de ficar horas e horas estudando. Eu não gostava. Não gostava do método de ensino, só que assim, eu já criança, adolescente, eu já fazia isso sem saber a profundidade, sabe? Eu não sabia, como é que é a metodologia da escola e tudo, não. Eu não sabia sobre isso. Eu fui saber depois que eu me graduei, que aí eu entendi melhor, né? Que a escola, ela tem uma metodologia, ela tem um planejamento sobre isso, o que vai dar em cada dia, ou o que ela vai dar no ano, o que ela vai dar no mês, sabe? Eu não sabia dessas coisas. Eu simplesmente rejeitava. Eu, não gosto disso. Isso é chato, sabe? Mas é interessante porque como é poderoso a nossa mente, como é poderoso os desejos do nosso coração, porque todo mundo tem sonhos, tem desejos no coração, né? E é incrível quando você transforma, assim, o seu desejo para se tornar realidade, sabe? Isso é incrível. Isso é profundo. Isso daí você pode fazer disso tipo um combustível, né? Você tem que transformar esse sonho que você tem em como se fosse combustível mesmo, assim, né? Tipo, eu tô falando como se eu fosse um carro, né? É só pra você entender isso. Transformar o seu sonho em energia pra você correr atrás, pra você buscar, né? O que você tem que buscar pra realizar o seu sonho, né? E eu sempre tive o sonho de família, eu sempre idealizei isso. Meu sonho é casar com alguém que me ama e ter meus filhos. Só que assim, graças a Deus, sabe, eu antes de me casar, eu tive conhecimento sobre Jesus, eu pude conhecê-lo, sabe, pela palavra, por pessoas, por pastores, sabe, pela minha própria busca também por Deus, lendo a Bíblia, orando, antes de casar. E
eu posso dizer que não tem nada melhor do que isso, porque assim, a busca é eterna, sabe? Eu nunca vou conhecer plenamente Deus, mas que essa busca sempre cresça, nunca pare. E isso daí é uma bênção, isso daí é uma das bênçãos de Deus, é Ele nos revelar quem Ele é pra gente, de forma pessoal, de forma íntima, de forma profunda e de uma forma que, assim, não é somente em palavras, mas é por meio do teu espírito, por meio da sua mente, por meio do seu coração, por meio do seu sono, sabe? Por meio, assim, do seu dia a dia também. Deus vai se revela pra você de uma forma única e especial. Isso daí não tem nada no mundo que possa me dar. Somente Deus pode me dar isso, sabe? Não tem nenhuma pessoa que pode me dar isso, a não ser Deus. E isso daí é uma bênção do Senhor que eu quero pra sempre, sabe? É algo que a gente tem que almejar isso, e Ele quer sim. Muitas das vezes a gente não tem fé, sabe? A gente ora e fala assim, uma oração de qualquer jeito, ou ora o Pai Nosso, ou então qualquer oração assim já pronta, ou uma oração fraca, né? Falando, Senhor, abençoa meu dia, ou então nem ora, né? Mas a gente tem que entender isso, que Deus quer sim se revelar pra gente. Deus quer sim falar com a gente. Não somente em palavras, e Ele quer sim vir com o Espírito Santo dele sobre a nossa vida. A gente que tem que aumentar a nossa fé. A gente, como cristão, a gente tem que aumentar a nossa fé, porque uma oração não precisa ser longa, mas uma oração com fé, ela é poderosa. Uma oração feita pelo coração, sabe? Se você deseja conhecer mais de Deus, Ele vai suprir o desejo do seu coração. E eu cheguei a escrever aqui no meu blog, né? Se você for ver sobre o canal, eu escrevi algo que me marcou. Porque foi bem assim, eu fiz uma oração, mas eu aqui falando sobre fé, mas eu fiz assim, metade da oração era com fé e a outra metade eu tava sem fé. E eu pensava assim, não, só fiz uma oração, pode ser que Deus não vai responder essa oração, pode ser que, sabe, você não tem isso de que assim, às vezes a gente tem que orar bastante para receber algo, só que Deus me surpreendeu, porque assim, é Deus, não é a gente, você pode fazer uma oração e na mesma hora Deus te abençoar. Tudo tem a ver com a vontade de Deus também. Se Ele quer responder, sabe, a sua oração, e sua oração foi feita de forma sincera, de forma verdadeira, se foi mesmo algo de coração, sabe, uma oração feita de coração, Ele vai responder. E eu fiz, sabe, de forma sincera, mas eu aqui sendo sincera neste canal e neste vídeo, né, eu não fiz com muita fé. Eu fiz com uma fé bem pequenininha mesmo, sabe? Talvez metade do grão de mostarda. Mas Deus, com a sua misericórdia, Ele respondeu a minha oração. E eu escrevi e até hoje eu tenho fé nisso. No que Deus respondeu, eu tenho fé. Graças a Deus, assim, já veio dúvidas, mas depois volta a fé. Graças a Deus, acaba vindo, volta a fé. E eu vou e vejo que, né, avaliando sobre o que Deus me deu, eu vou e avalio, não, Deus me deu mesmo isso. Não preciso ter dúvida, não preciso ter confusão em minha mente sobre isso. Eu só tenho o que eu vou fazer diante do que Deus já me deu, sabe? E aí, hoje mesmo, eu tava buscando, e tem outros dias, não começou hoje, mas eu busquei de novo sobre isso, da questão do que Deus me deu, né? Sobre o meu dom. E incrível, porque já veio também
conhecimento sobre isso, de que quando Deus mostra e revela dons para a pessoa, não é para ela, sabe? Deus abençoa a pessoa com dom, mas é para servir a outros, é para você servir a igreja, é para você servir os filhos de Deus, é para você ajudar outros. Não é para você guardar para você o dom. Mas a questão da maldição, ela tem que ser quebrada, sabe? Enquanto você não quebrar, ou então enquanto você não fazer algo a respeito dessa maldição, que você pode falar assim, mas eu não fiz nada e aconteceu isso comigo. Eu não fiz nada e veio essa maldição pra minha vida, sabe? Ainda assim, mesmo que você não teve culpa, mesmo que acabou vindo isso pra você por causa da sua família, ou então por causa do meio que você estava inserido ou inserida, né? Sabe? Ou então as pessoas que estavam na sua volta não eram pessoas de Deus, eram pessoas que prejudicou a sua vida, ou pessoas malvadas, sabe? Ainda assim, algo tem que ser feito a respeito dessa maldição, algo, sabe? Você tem que fazer algo pra quebrar essa maldição, pra vir a bênção, sabe? Às vezes a pessoa busca coisas assim básicas ou coisas naturais, né? Todo mundo, a maioria das pessoas fazem isso. Busca o natural, mas questão de maldição, algo ruim pra vir a bênção, sabe? Eu falo não somente a bênção material, mas a bênção espiritual também, sabe? Algo que vai abençoar teu espírito, algo que vai abençoar tua personalidade, algo que vai abençoar seu relacionamento com Deus, algo que vai te dar honra, sabe? Não existe nada melhor do que isso, de a pessoa ser honrada. E é incrível porque a bênção tem a ver com honra, sabe? E não tem nada mais valioso do que isso. Porque de que adianta a pessoa ser rica e não é honrada, sabe? E não tem um reconhecimento pelos outros, ou não, as pessoas não olham com bons olhos, sabe? Então, eu vejo assim que mais do que dinheiro pra minha vida, eu quero a honra, sabe? Mais do que isso. E pra vir a honra em nossa vida, a gente tem que quebrar as maldições, sabe? Que aconteceu em nossa vida, que tudo que aconteceu de ruim em nossa vida, a gente, né, tem que, como se fosse, assim, imagina um vaso, sabe? Imagina um vaso bem feio. E aí você vai quebrar esse vaso que tá na sua vida, sabe? Tem um vaso bem feio, né? E isso é a maldição. Eu tô aqui comparando um vaso bem feio, né? Mas então é isso, porque você tá carregando esse vaso que é feio, que tá prejudicando a tua vida. Então você tem que quebrar. Você tem que quebrar a maldição, sabe? Mas você não vai quebrar sozinha, porque aquilo que você faz com as suas próprias forças não vai vir coisa boa. Eu digo assim, pode, mesmo que venha assim dinheiro, né? Tipo, você trabalha, você tem seu dinheiro, ainda assim pode acontecer de que às vezes você pode ficar com ansiedade, às vezes você não se sente alegre no seu trabalho, sabe? Você ganha dinheiro, você sustenta sua família, mas você não consegue ser feliz, sabe? Então, tem algo que você tá precisando, sabe? E quando você quebra ou faz uma limpeza, sabe? De dentro pra fora, pode ter certeza que Deus vai abençoar seu emocional, vai abençoar sua alegria, vai abençoar teu espírito, vai te abençoar com a presença dele. Viva, sabe? Viva dentro de você. Porque Deus não é Deus dos mortos, mas ele é Deus dos vivos. Então ele quer abençoar a gente
sabe? Com alegria, com paz, com amor. Todo mundo quer isso, sabe? Homem ou mulher, criança, adolescente, quer isso, quer ser feliz, quer se sentir amado, aceito e tudo isso, né? Então, as bênçãos do Senhor, sabe? Ela traz um diferencial. A bênção do Senhor é algo assim que mesmo se a pessoa é pobre, né? Ainda assim, ela não vai ser pobre. Mesmo que no natural pareça, ela tá rica de coisas espirituais. Posso citar aqui, como eu falei, João Batista, né? Ele não tinha casa, ele não tinha comida decente, ele pegava comida, sabe, do que estava na natureza. Ele não ia no supermercado e comprava comida, mas ele estava cheio do Espírito Santo. Então, as coisas de Deus é assim. Ele estava rico de forma espiritual. Ele sabia das coisas de Deus. Ele sabia do que poderia abençoar a pessoa de dentro para fora. Então é mais importante a pessoa estar rica por dentro do que simplesmente estar vazia por dentro e rica por fora, sabe? Então não faz sentido. O resultado no final é morte, e não é só morte no físico, mas morte espiritual. Então não é isso que Deus quer. O propósito de Deus é a gente ir pro céu. O maior propósito, sabe? O final de todas as coisas que a gente fez aqui na Terra, o propósito é esse, a gente ir pro céu. E não tem nada melhor do que a gente abençoar também os nossos filhos com essa certeza de que eles vão pro céu, que eles não precisam ter medo nem da morte, sabe? E isso, a gente tem que querer mais isso, sabe, como cristão. Porque a gente não pode simplesmente esperar que um pastor ou qualquer autoridade espiritual, né? A gente não pode esperar que ele fale para os nossos filhos sobre as coisas da Bíblia, sobre conhecimentos de Deus. A gente também tem que ser referência para os nossos filhos. E tem questões que os filhos querem falar com os pais. E às vezes os pais não estão preparados para falar essas questões ou não têm conhecimento da Bíblia e acaba, sabe, a oportunidade passando. Porque não sabia o que falar, não se prepararam para este momento tão especial.